Muito bem, dia 8 de outubro de 2020, aula de redação com o pessoal do terceiro ano do Coque Bonifácio. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar, né? Véspera da semana do saco cheio, olha que beleza, hein? Vocês ganharam a semana inteira aí para vocês descansarem e, sei lá, ficar de boa, ficar tirando foto no Instagram que nem vocês tiram direto, que agora eu vejo. Tem uma galera aí que não sai do Instagram, né, cara? Parece pra caramba lá. Tem piscina e churrasco e tudo mais. Eu só vou acompanhando aí. Trabalhando e acompanhando o churrasco da galera. Trabalhando e acompanhando o churrasco. Muito bem. Vamos lá, gente. Hoje vocês vão ver narração. Na verdade, vocês vão rever narração, né? Tá aqui, ó. O conteúdo da apostila de vocês, no caso, é 9, se eu não me engano. Ó, o conteúdo da apostila 9, tá aqui, ó. O módulo 25, módulo narração. Depois a gente vai fazer o módulos de intertextualidade. E aí, mais uma produção de texto. Final de outubro e depois novembro, caderno 10 e acabou. Depois é só revisão. Depois a gente só precisa fazer os exercícios de revisão. Olha que bom. Vou transmitir tela para vocês. Muito bem. A aula já está gravando. Sim. Maravilha. Vou marcar eu aqui. Pessoal, narração. Não sei se vocês se lembram, quando a gente viu isso, é bem tranquilo, é bem simples. A gente viu isso no primeiro ano. O gênero narrativo, ele vai ser útil para quem for prestar vestibulares alternativos. Olha o Gabriel Zocal chegando aí. Muito bem. Senhor Gabriel Zocal atrasado, mas está por aí. Está aí. Chegou. Olha lá. Então, vocês viram a narração no primeiro ano e vai ser útil para quem for prestar Unicamp. Pode ser que eles peçam alguma narração. É difícil? É. Porque os gêneros narrativos, pessoais, são... Beleza, Gabriel. O importante é entrar. Aí, o gênero narrativo, geralmente, são textos mais longos. E que, teoricamente, não tem muito tempo no vestibular para você fazer um texto narrativo. Mas vamos supor que você queira, que ele peça uma crônica, que ele peça um conto. Cara, não é fácil escrever uma crônica, um conto em 1 hora. Então, é por isso que, geralmente, o gênero narrativo não está nos vestibulares, na questão da produção textual. Vamos lembrar disso? Às vezes você pode ter questões que abordam o gênero narrativo. Por exemplo, questões sobre foco narrativo, vou falar já já. Questões sobre o narrador, sobre o personagem... desculpe, foco narrativo e narrador não é uma coisa, professor Anta. Discurso. Questões de discurso direto e indireto. Isso pode cair. Questão de personagens planos esféricos, questões espaciais. Aí sim, no meio das questões, eles podem tentar fazer algum tipo de pergunta para você sobre o que você conhece dessa tipologia textual, tipologia de narração ou tipologia narrativa. Porque você sabe que são tipos de texto, né? Tipo de dissertativo, tipo narrativo, tipo descritivo. E aí os gêneros aí são vários. Dentro da tipologia narrativa são vários gêneros. Crônica, conto, romance, novela, tudo é tipo narrativo, são gêneros que presentes ali. Aí, e assim por diante. Então, dentro desse tipo narrativo são vários. Vai cair no vestibular de vocês para escrever? Possivelmente, bem provavelmente, não. Mas vocês precisam conhecer, porque pode cair questão. Então, vamos lá. O que é o gênero narrativo? As características principais desse gênero narrativo são a presença de personagens, a presença de cronologia temporal e a presença de cenário. Isso não pode falhar. Você não pode contar uma história que acontece em lugar nenhum. A não ser que seja uma coisa bem específica, né? Algum tipo, às vezes algumas crônicas fazem algum tipo de diálogo que você não precisa saber onde as pessoas estão. Você localiza eles no espaço-tempo de maneira implícita, né? Pelo diálogo. Isso acontece. Às vezes são duas pessoas... fulano encontra com o ciclo e ele perguntou, você viu meu celular? Eu não sei onde eu deixei. Sei lá, você sempre perde suas coisas em qualquer lugar. Você já imagina, é o marido e uma mulher conversando em casa. Mas não está escrito explicitamente,
duas pessoas se encontram na sala e começam a conversar. Não precisa. Por quê? Fica implícito. Isso acontece bastante. Mas sempre há, de maneira implícita ou explícita, um espaço determinado para onde acontece a história. Esse espaço pode ser o quê? Isso é infinitamente possível. Pode ser dentro de uma casa, dentro de uma sala, ou não, pode ser uma história que se passa numa cidade toda, que os personagens vão de um lugar a outro, ou pelo mundo, galáxia, sei lá. Pode ser muita coisa. O gênero narrativo, ele é muito abrangente. Você pode fazer uma história tipo, sei lá, Star Wars, em que eles viajam na velocidade da luz entre galáxias, olha só. Ou não, você pode fazer uma história que se passa todo dentro de uma sala, que nem o clássico filme do Alfred Hitchcock, Festim Diabólico. Não sei se vocês já viram esse filme, muito legal. É diferente, é antigo. Vocês não vão gostar. Alguém aí gosta de Hitchcock, gente? Vocês gostam desse cara, do Alfred Hitchcock? Vocês sabem quem ele é ou não? Alguém já viu um filme dele? Provavelmente não. O molecada de hoje não sabe muito o que é o cinema velho, né? Cinema antigo, clássico. Hitchcock é um dos grandes pais dos filmes de suspense. Vocês devem conhecer pelo menos uma cena dele, que é aquela cena... Psicose é dele, né? Exato, eu ia falar dela. Aquela cena do banheiro em que aparece a faca e aquela... Machado. Não, é uma faca. Não. A do Machado, do cara quebrando a porta, é outro filme, chamou O Iluminado, que também é muito bom. Não, tô falando daquela cena clássica com aquela música estridente e aquela cortina do banheiro que sai e aquelas facadas daquela loira, aquele filme de preto e branco. Esse é Psicose, é do Hitchcock também. É clássico do cinema. Esse outro é O Iluminado, que é o Jack Torrance, que ele está quebrando a porta do banheiro com o machado e a moça está com a faca lá dentro, toda assustada. É outro filme. Mas então, como eu me dizer, esse filme outro filme, não Psicose, do Hitchcock, se passa inteiro, chama Festim Diabólico. É um filme inteiro filmado dentro de uma sala só. É muito interessante. Só que, claro, não é um filme que vocês vão vibrar, que nem vocês vibram com os Avengers, o Ultimato, por exemplo. Né? Não é a mesma coisa, né? Mas tá bom, então falando sobre... Eu gosto muito de citar filmes, porque filmes são formas de narrativas. Então, a melhor forma de você vir enxergar como é que funciona uma narrativa é num filme, que é o que vocês mais têm, filme, série, e claro, livros, romances, mas para você entender como é que se passa. Então tá vendo? Sempre tem um cenário, sempre tem personagens. Esses personagens podem ser quais? Quais são os personagens? Geralmente tem um protagonista, é aquele que é acometido por algum problema que precisa ser resolvido. Esse é o protagonista, ele tem algum tipo de trama que precisa ser desenvolvida até que chegue no final feliz. Esse é o protagonista. E o antagonista, que é aquele que vai fazer de tudo para que o protagonista não consiga chegar ao seu final feliz. Protagonista e antagonista. E claro, tem os personagens secundários, os personagens que são considerados coadjuvantes ou personagens que compõem o cenário, que são os figurantes. Então, personagens coadjuvantes é aquele amigo, melhor amigo do protagonista, a esposa do protagonista, os filhos, e o antagonista também tem seus filhos, são personagens secundários. Outra coisa interessante sobre personagem, tem dois tipos de personagens muito clássicos numa narrativa, que são os personagens planos e os personagens esféricos, ou personagem plano ou redondo. Já vi alguns autores de teoria literária que usam esse termo dessa forma. Qual é a diferença entre um personagem plano e um personagem esférico? É um magro e gordo? Não tem nada a ver com isso. O personagem plano é aquele personagem que psicologicamente não evolui e nem regride nada na história toda. Ele é linear na história toda do mesmo jeito. Então, se ele era mau, ele continua mau. Se ele era bom, ele continua bom. Se ele era neutro, ele continua neutro. Se ele era louco, ele continua louco e assim por diante. Agora, o personagem esférico, não. É o personagem que se modifica no decorrer da história. É aquele cara que começou a história malvado, mas no final ele entende que ele estava sendo malvado e fica bonzinho. Ou o contrário, aquele personagem que começa bonzinho e fica mal, né? Você fala, não tem muito disso. Claro que tem. É só a gente lembrar de um filme que esse vocês devem ter visto. O Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Harvey Dent, lembra do Harvey Dent, que eles fazem até a lei Harvey Dent? Que ele vira o Two Faces, né? Ele vira o personagem do Two Faces, que ele queima o rosto lá com aquele ácido.
é aquele personagem que começa a jogar moedinha para ver se as pessoas vão viver ou não. Eu achei que foi pouco explorado, eles poderiam ter explorado esse personagem melhor. Mas ele é um personagem esférico, ele começa a história bem bonzinho, mas no final ele vira um cara bem malvado, que ele vai lá e decide quem vive e quem morre apesar da sorte, porque ele fica revoltado, né? Ele tinha boas intenções, mas o chute na cara que a vida dá, que a criminalidade dá na cara dele, faz com que ele realmente vire uma pessoa dúbia, que ele não acredita mais na justiça. Esse é um bom filme, hein, cara? A mina que escalou o poço também. Qual mina que escalou o poço? Da mesma saga do Cavaleiro das Trevas, o filme que tem também. Claro. É a menina que escalou o poço. Isso. Você acabou de dar um spoiler pra quem não viu o filme. Ô louco, 10 anos atrás. Porque todo mundo pensa que é o Bane que escalou, né? Todo mundo pensa que é ele, no final não foi nada. Não foi. Eu ia assistir, para achar. Desculpa, zoando. Mas o filme é ótimo, hein, cara? Acho que o Batman, na verdade, é quem salva a DC. Fala aí. Dos filmes da DC, o Batman salva. Ele é um dos únicos que ainda faz coisa boa, tirando Batman vs Superman, que aquilo lá é uma porcaria. Mas os filmes, essa trilogia do... Quando ele bate no Superman é legal. Eu odiei aquele filme muito, muito. Eles estragaram Quando a melhor... Ele bate no Superman é legal. É. Na hora que ele fala da Marta, acaba. Eles estragaram a melhor franquia da DC, que é quando os quadrinhos lançaram a morte do Superman, aqueles 4 gibis. É a melhor, a mais vendável de todas as franquias, a morte do Superman. Eles transformaram num fim de filme. Aquele apocalipse, cara, eu falei, não pode ser. Eu tava no cinema falando, não acredito, eu não tô vendo isso, não é o apocalipse, é outra coisa. Não é o apocalipse, não deve. E era. O apocalipse é fraco mesmo. É muito. Não, e outra, você viu? O apocalipse inteiro tem o quê? 20 minutos de filme. Acha, cara? Tinha que ter se explorado demais o personagem do apocalipse, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei muito bravo. Mulher Maravilha lá e dá um pau nele. Eu fiquei muito nervoso. Muito bom. Mas essa trilogia do Cavaleiro das Trevas, o Ressurge e o Batman Begins é ótima. Muito boa. Trilogia do Nolan. Essa é boa. Muito bem, voltando. Então, personagem plano e personagem esférico são isso. E são os personagens e tal. Vamos falar agora de narrador. Foco narrativo. Quais são as possibilidades? O foco narrativo sempre é o narrador. Vocês lembram que o narrador pode estar dentro da história ou não? Então a gente pode ter um narrador personagem, aquele narrador que está ali, está vendo tudo e está narrando uma coisa que pode ser até em primeira pessoa. Aquele narrador falando, eu estava em casa, dormindo tranquilo, de repente o telefone toca e meus problemas começaram por aí. E aí eu tive que resolver, Ele começa a contar a história sobre ele mesmo. Esse é o narrador personagem. E é narrado em primeira pessoa. Mas também pode ser um narrador observador, que eles estavam lá, aí eu coloco em terceira pessoa. Estava lá o professor Eduardo dormindo tranquilo, quando de repente o telefone tocou. Ele tinha muitos problemas para resolver a partir desse telefone. Eu estou ali, eu não estou personagem, mas eu estou observando tudo. E aí, nesta questão de observar, eu posso ter 2 tipos de narradores também. Um que é apenas observador, aí é o clássico narrador observador, que ele só consegue narrar o que é aparentemente visível a olho nu, ou, claro, o narrador onisciente, que é aquele que é quase como se fosse Deus dentro da história. Ele entra até no pensamento dos personagens. Então ele vai lá e fala, estava o professor dormindo, quando atendeu o telefone, o professor já sabia que ali viria problemas, porque a vida dele andava uma porcaria, a mulher dele tinha abandonado ele, os filhos dele não gostavam mais dele. Eu estou entrando na cabeça do personagem e estou entendendo o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando. Esse é o narrador Deus, o narrador onisciente, que vai lá e observa, mas também consegue entender a cabeça, o pensamento dos personagens. Esse é foco narrativo. Então vamos lá. Primeira ou terceira pessoa e narrador observador ou narrador onisciente. Tudo bem? Agora a gente pode falar de discurso. Discurso dentro da história também é aquela história de como são as falas dos personagens. Elas são pronunciadas pelo próprio personagem, com o discurso que a gente chama de discurso direto. Aí você tem a reprodução exata da fala do personagem. Então eu vou lá e digo assim, o professor Eduardo entrou na sala e disse para o aluno Pedro Bonfim, ei, moleque,
você roubou minha carteira, devolva agora ou te dou um soco na cara. Ou seja, eu tô dizendo exatamente qual foi a fala do professor, personagem ali, pro Pedro. Agora eu posso colocar esta fala na boca do narrador. Eu vou dizer, o professor Eduardo entrou na sala de aula, dirigiu-se ao aluno Pedro e o insultou dizendo que ele o havia roubado e exigiu que ele o devolvesse a carteira, caso contrário ele partiria para bater no aluno. Ou seja, não é a voz do personagem que está aparecendo, é a voz do narrador dizendo o que o personagem falou. Qual a diferença entre esses dois? Exatamente, quando tem a fala exata do personagem, é discurso direto. Num texto corrido, você pode ter discurso direto ou com 2 pontos e travessão, que é o mais comum, ou com aspas. E também, claro, né, a outra forma de demonstrar discurso direto é, claro, o que a gente está falando agora. Nos quadrinhos, o balão. O balão também é uma forma gráfica de demonstrar discurso direto. Reparem que quando você está lendo uma história em quadrinhos, quando não são os personagens que estão falando, você tem as falas ou nos cantinhos da tela, que é o narrador, ou um balão que na verdade não é um balão, é um quadrado. Você vê do lado, no quadrinho, assim, você tem um quadro grande, então vamos supor, mais ou menos por aqui, ó. Você tem nesta tela aqui, ó, aqui vamos supor que fosse um quadrinho. Você faz um quadradinho aqui, ó, bem no cantinho, e você tem uma fala do personagem que não é personagem, é um narrador. Isso acontece também em histórias em quadrinhos. Balão é discurso direto. Falas fora de balão ou balão quadrado, é narrador falando. E claro, existe uma outra modalidade que ela é a mistura dos dois. Ó, como eu disse para vocês, o discurso direto fica bem claro, ou 2 pontos de travessão, ou aspas, ou balão. E o discurso indireto fica espalhado no meio do parágrafo, você percebe que é o narrador que está falando a fala. Agora, existe uma forma de você misturar tudo. Existe uma forma de você misturar. Que no meio da narração, você percebe que tem umas falas que estão no meio, mas são de fala direta. Ou seja, elas não estão sinalizadas, é meio bagunçado, mas dá para perceber. Então, eu chamo de, é uma bagunça organizada. Porque dá para perceber no meio do texto que certas falas não são do narrador, são dos personagens. Então é como se eu falasse assim: o professor Eduardo entrou na sala do 3º ano nervoso como sempre e não sabia como disfarçar o seu nervosismo. Aí eu abro uma fala do tipo: seus alunos imbecis, eu odeio vocês. Eu não sinalizei nada. Eu simplesmente estava narrando que ele estava bravo, que ele estava entrando na sala muito bravo, e aí de repente eu mandei no meio do texto seus imbecis, eu odeio vocês. Ou seja, isso aí é um discurso direto, claro, só que eu percebi como? Percebi pelo sentido, não foi sinalizado no texto. Alguns autores adoram usar isso aí. Eu gosto de citar o Graciliano Ramos. Se vocês já leram um livro ótimo chamado Vidas Secas, ele usa esse discurso chamado discurso indireto livre. Esse é o bagunçado. O discurso indireto livre, Graciliano Ramos faz de maneira fantástica esse tipo de uso no livro Vidas Secas. Uma recomendação que eu faço para vocês. É um bom livro. Muito bem. E a questão, não, acho que eu falei da questão do espaço, a questão temporal. Como é que se divide o tempo dentro da história? É igual ao espaço, é totalmente aberto. Você pode ter uma história que se passa em 1 hora, ou aliás, menos. Você pode ter uma história que se passa em minutos. Uma crônica. Esse ano mesmo, eu li uma crônica do Paul Auster para o pessoal do 1º ano, que era... não era do Paul Auster, era do alemão, não, do alemão, do russo lá. Como é que chama? Esqueci o nome dele, tá na apostila. Caramba, esqueci. Era uma conversa de um homem com a governanta que durou 5 minutos. É uma história que... é uma crônica que demorou 5 minutos. Beleza. Pode ser uma história diferente? Claro, pode ser uma história que dura séculos. Sei lá, uma história que nem... deixa eu ver um filme que demora bastante tempo para acabar. É só pegar filme de vampiro. Entrevista com vampiro. Ele demora séculos para acabar aquela história, porque passa muito tempo. Vocês viram esse filme, gente? É bom, hein? Chama Entrevista com o Vampiro. Nossa, é um baita filme, só que também é velho, no caso, para vocês. Tem pelo menos uns seus 25 anos esse filme. Alguém já viu Entrevista com o Vampiro aí?
Não. Aquela porcaria do Crepúsculo vocês devem ter visto, mas Entrevista com o Vampiro, que é baseado no livro da Anne Rice, que é bem melhor, daquela Hermione lá, vocês não viram, né? Filme bom da época que vampiro não brilhava no sol. Vampiro torrava no sol. Vampiro que brilha no sol é fada, na minha opinião. Bom, tá bom, fica mais uma recomendação pra mim, já que nós estamos falando de narração. Um bom filme, é baseado nos livros de vampiro antigos de uma artista, de uma autora britânica chamada Anne Rice. Ela já escreveu vários livros sobre vampiros e esse Entrevista com o Vampiro é um deles. É muito bom. Tem atores famosos, tem o Tom Cruise está no filme, Brad Pitt está no filme, Antônio Bandeiras está no filme. É bem legal, tá? Vocês vão curtir. Até aquela mocinha que faz a Mary Jane no Spider-Man, naquela trilogia do Spider-Man lá, aquela primeira, tá no filme também. Ela era criança no filme. Bom, fica aí. O filme, tá vendo? Esse filme, como é com vampiros que são seres imortais, é um filme que passa séculos de história. Qual que é a diferença entre um filme que passa séculos e um filme que passa uma hora? Nenhuma. Fica ao sabor da decisão do autor. O autor decide qual que é o tamanho da extensão da história que ele quer contar. Então, o tempo dentro da história é muito volátil. Ele pode aparecer de acordo com o sabor. E também existem algumas jogadas temporais muito interessantes, tipo flashbacks, que são feitas momentos em que volta-se na história para contar alguma coisa que já aconteceu, depois volta-se para contar a história de novo, corrida. Isso é muito interessante, são movimentos de temporais dentro da história que são muito interessantes. E claro, falando de cinema, existe muita coisa criativa, né? O Quentin Tarantino é um baita diretor também, esse vocês devem conhecer, né? Porque ele fez Os Oito Odiados, fez o Kill Bill, diretor desses filmes, se eu não me engano, aquele Era Uma Vez em Hollywood, eu ainda não vi, mas é dele também, entre outros. E ele fez o primeiro filme que começou a brincar com essa história de flashback no cinema, um dos primeiros, né, foi Pulp Fiction. Esse filme revolucionou a história do cinema justamente por causa dessa questão temporal de vem e vai. Você tem personagens que estão vivos, mas numa cena anterior ele estava sendo metralhado, morto, mas volta vivo. Por quê? Porque a história não é corrida numa cronologia temporal normal. Ela é feita em flashbacks, idas e voltas. Muito interessante. Outro filme que eu acho muito interessante na questão temporal é um que chama Amnésia. Esse filme Amnésia, ele é contado na história, a história é contada exatamente como se o telespectador tivesse a doença também. Porque o cara, ele tem uma doença que toda vez que ele dorme, ele acorda, ele não sabe mais nada do que aconteceu, nada. Então você vai vendo que ele vai tatuando no corpo dele as informações importantes do tipo, você é casado, você tem filhos, esse tipo de coisa, sabe? Teu nome é tal, confia em tal pessoa, esse tipo de coisa. Ele vai tatuando. E aí a história vai se desenrolando, porque ele tem que desvendar um crime, para saber se ele faz parte ou não do crime, e ele vai tendo que desvendar sem ter memória de um dia para o outro. É bem legal, porque aí o filme vai sendo contado de uma maneira diferente. A cronologia do tempo, ele vai indo para trás, para você entender o que aconteceu no começo. É bem legal. Outra recomendação que eu dou para vocês de um filme interessante, chama Amnésia. Tudo bem? Espero que vocês sigam essas recomendações de filme meu, que realmente eu não recomendo filme ruim, não. Muito bem, agora sim, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa na questão da narração. Não, só preciso falar do percurso narrativo agora. Falei de tudo. Gente, agora, como é que funciona uma clássica história no tempo, então? Geralmente, essas histórias que eu falei, elas subvertem uma cronologia normal, clássica, que é essa que eu vou falar agora, que chama percurso narrativo de sentido. Como é que é o percurso narrativo de sentido clássico, normal, de todas as histórias, sem subversão? Primeiro são a apresentação do cenário dos personagens, começa a história. De repente entra uma trama, um problema, uma coisa a ser resolvida, um problema, aparece. Então, apresenta-se o cenário, apresentam-se os personagens. De repente, há um conflito, há uma trama para ser desenvolvida. Esse conflito se desenvolve até um momento ápice, que é chamado de clímax. O momento ápice chamado de clímax é aquele momento em que o príncipe está lá para matar o dragão, para salvar a princesa. É aquele momento que você vai lá e fala, meu Deus,
E agora, o que vai acontecer? Será que ele vai conseguir ou não? E pronto, depois desse momento, o príncipe mata o dragão, salva a princesa, aí vem o que a gente chama de desfecho. O desfecho é o que acontece depois desse momento ápice e como é que os personagens vão caminhar para o Éron do Viveram Felizes para Sempre. Esse é o percurso narrativo clássico de história. As histórias obedecem ele ou não. Muitas histórias resolvem modificar, né? Tem história que começa pelo clímax. Quantas histórias, quantos filmes vocês não viram que o filme começa no momento de loucura, o cara tá correndo, fugindo da polícia. De repente, ele vai falar, ó, vou te contar a história do porquê, como é que eu vim parar aqui. Quantos filmes já não fizeram isso? O cara tá correndo da polícia, tá fugindo, tá tiroteio, e aí ele fala, ó, lembrei de um agora, o Deadpool. O Deadpool é exatamente isso. A história começa exatamente naquele momento, daquele acidente lá naquela autoestrada, né, numa ponte, e ele fala, ó, vou te contar exatamente como é que começou isso tudo. Aí ele conta. E depois volta naquele momento e faz um desfecho. Ou seja, é uma história contada a partir do clímax, que é uma coisa que o cinema gosta de fazer. Subverter o percurso narrativo de sentido clássico. Tudo bem, mas é claro, ainda existem muitas histórias que fazem o percurso narrativo de sentido clássico. O Shrek, o primeiro filme do Shrek é certinho. Ele tá lá feliz da vida, lá no swamp, como é que é swamp? Pântano. Lá no pântano dele, de repente, chegam lá um monte de gente para encher o saco dele e ele fala, cara, eu não queria sair daqui, mas eu vou ter que sair. Aí começa toda a história até no final, que ele vai ficar com a Fiona no final do filme. Beleza? Claro isso? Maravilha. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem agora, senão a gente vai para os exercícios. Bora lá. Vocês ainda estão aí? Essa é aquela hora que eu sinto que eu estou falando sozinho, sabe? Que os alunos estão ou jogando videogame do lado do celular, ou dormindo, e assim por diante. Não. Tá bom, beleza. Vamos para os exercícios então. Olha lá. Vamos lá. Opa, não é aqui, não. É exercício de vocês em outro caderno. Peraí. Caderno. Aqui tá 10, mas é 9 o de vocês, tá? Aqui no site estava errado. Eu baixei, depois eu descobri. Vamos lá. Acho que é por aqui, vamos ver. Módulo. Aqui, ó. Acertei em cima. Módulo 25, narração. Vamos lá, eu vou ler para vocês. São só dois exercícios. Bora lá. Ó, aqui é um livro baseado num livro novo na lista da Unicamp, tá? Chama Mayombe. É um livro interessante. Eu não li o livro, mas eu sei a história dele. É uma história tem contexto político, guerra entre facções. É bem legal. Bem legal, sim. Acho que é legal. E pelo que eu vi pelo resumo dele, mas eu acho que vale a pena ler esse. Aqui lá na biblioteca do SESI, ele chegou nesse ano e aí devido aos acontecimentos ainda não deu tempo de eu pegar, mas eu acho que vai ser uma das leituras que eu devo fazer já no ano que vem, no começo do ano. Chama Mayombe, é de um autor angolano. Olha só, eles estão contemplando, viu? Estão contemplando na Unicamp agora autores de língua portuguesa de outros países, alguns países africanos também, no caso Angola agora, para poder, acho que, diversificar, né? Tanto é que eles colocaram até os Racionais. Tem um álbum dos Racionais que chama Sobrevivendo no Inferno, que foi colocado na lista da Unicamp faz uns 2 ou 3 anos, ou seja, mostrando que a Unicamp está, mais uma vez, pioneiramente, demonstrando que eles têm uma certa pluralidade quando eles falam de literatura, de clássico da literatura. Nem sempre o que é clássico é o que está no cânone ligado à aristocracia. Não, o Sobrevivendo no Inferno é uma obra de arte que vem da periferia e é contemplado também. E aí, o Mayombe, do Pepe Tela, ele é também uma obra que vem de um país africano de língua portuguesa. Interessante isso aí, né? Olha lá. Leia o excerto de Mayombe, de Pepe Tela, no qual os personagens dirigente e comandante sem medo discutem o comportamento do combatente chamado Mundo Novo. Os nomes dos caras são diferentes, né? As indicações D e C identificam respectivamente as falas iniciais do dirigente e do comandante sem medo, que se alternam no diálogo. Então vamos lá, começa com o dirigente. A propósito do Mundo Novo, o que chamas tu ser dogmático?
ser dogmático, sabes tão bem como eu. Depende, as palavras são relativas, sem medo sorriu. Tenhas razão, as palavras são relativas. Ele é demasiado rígido na sua concessão da disciplina. Não vê as condições existentes. Quer aplicar o esquema tal qual aprendeu. A isso eu chamo dogmático. Penso que é verdadeira a acessão da palavra. A sua verdade é absoluta em toda feita. Recusa-se a pô-la em dúvida, mesmo que fosse para discutir e reforçar em seguida com os dados da prática. Como os católicos que recusam pôr em dúvida a existência de Deus, porque isso poderia perturbá-los. E tu, sem medo? As tuas ideias não são absolutas? Todo o homem tende para isso, sobretudo se teve uma educação religiosa. Muitas vezes tenho de fazer um esforço para evitar de engolir como verdade universal qualquer constatação particular. Aí ele quer que você fale, qual relação se estabelece no excerto entre a forma dialogal e as ideias expressas pelo comandante? Gente, aqui ele já está falando que ideias absolutas não são bem-vindas, ou seja, eles são relativas. É exatamente isso que ele está dizendo dizer, as opiniões não são necessariamente absolutas e convergentes, assim como para o sem medo as palavras são relativas. É exatamente isso. Ele está dizendo que não se deve crer em tudo absolutamente. Deve-se desconfiar de tudo. Deve-se mudar a opinião sobre tudo. Deve-se pelo menos colocar a questão à prova. E na B, ele vai lá e fala assim, no plano da narração de Mayombe, isto é, no seu modo de organizar e distribuir o discurso narrativo, emprega-se algum recurso para evitar que o próprio romance, considerado no seu conjunto, recaia no dogmatismo criticado no excerto? Aí fala, o dogmatismo corresponde à incapacidade de aceitar visões diferentes. Como Mayombe apresenta polifonia, ou seja, coexistindo diversos narradores, são aceitas variadas interpretações. Olha só que interessante. Ele coloca várias pessoas como narrador, isso significa que ele está dando várias vozes ao texto dele. O que é dar várias vozes? Entender que as pessoas devem ser ouvidas, entender que as pessoas têm a sua verdade. Então, cada um tem o seu modo de ver o mundo, cada um tem sua vez de falar. Olha só, a obra do Pepetela, a obra Mayombe, ela é uma história que briga contra os conceitos de dogma, ou seja, só a única verdade sua, só a única verdade da sua, e as duas não entram em consonância. Por quê? Porque as pessoas não conseguem dialogar. E se eu coloco todo mundo dentro de um texto, cada um com sua voz, a gente pode chegar num diálogo de convergência, ou seja, um diálogo de união. É isso. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. Calma. Eu tô calmo. Então, calma. Então, a obra do Pepetela, deixa eu até aumentar aqui para caso vocês queiram copiar. A obra do Pepetela, ela não é só ela não fala da questão dos discursos serem respeitados só na questão do sentido. Ela usa o próprio texto para mostrar isso. Ela usa o próprio foco narrativo para mostrar que todo mundo tem direito à sua parte da fala, todo mundo tem direito à sua opinião, todo mundo tem direito ao seu pensamento. Olha que legal. Então é uma obra que ela se explica até na sua forma, ela se explica até no recurso de foco narrativo escolhido pelo autor. Ou seja, não é por nada não, mas não foi escolhido para ir para a lista da Unicamp à toa, né? É lógico que é uma obra bem feita, é lógico que esse autor é um autor muito respeitado lá em Angola. Então, volta tudo, já que a dona Luma deve estar perdida. Então, vamos lá. Primeira pergunta, quer saber qual é a relação que se estabelece entre a forma dialogal e as ideias? É que, no diálogo, as opiniões não são necessariamente absolutas e convergentes, assim como para o sem medo, o personagem, as palavras são relativas. Ou seja, respeita-se a opinião dos outros. E aí, no plano da narração do Mayombe, ou seja, o segundo de organização dele, como é que você coloca isso na relação do romance com a ideia? Exatamente, o dogmatismo significa não dar voz para todo mundo, não aceitar diferentes visões. Mas o Mayombe tem polifonia, ou seja, diversos narradores, ou seja,
aceita-se a opinião dos outros, mesmo que ela seja diferente. Pronto. Espero que agora tenha dado tempo, né, Luma? Sim? Acho que sim. Peguei, beleza. Agora eu vou para 2. Não, aqui. Vamos lá. Galinha cega. O dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a, lhe examinou os olhos. Estavam direitinhos, graças a Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão desorientada. Atirou-uma ainda mais, com paciência, até que ela se fartasse. Mas não conseguiu, com o gasto de milho, de que outras se aproveitaram, atinar com a origem a daquela desorientação. Que é que seria aquilo, meu Deus do céu? Se fosse feito de uma pedrada na cabeça, e se soubesse quem havia mandado a pedra, algum moleque da vizinhança aí, nem por sombra imaginou que era a cegueira irremediável que principiava. Ou seja, a galinha estava ficando cega, gente. Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo, porque não vinham mais os dias luminosos em que procurava a sombra das pitangueiras. Sentia ainda o calor do sol, mas tudo quase sempre tão escuro. Quase já não sabia onde é que estava a luz, onde é que estava a sombra. O João Guimarães Rosa. Não, esse aqui não é João Guimarães Rosa, não. Esse aqui é outro. Me confundi. É outro cara. Não teria Rosa aqui. Contos e novelas. Não sei, não conheço esse aqui. Esse Guimarães. Não é o Rosa, não. Ó, ao apresentar uma cena em que o menino atira milho às galinhas e observa com atenção uma delas, o narrador explora um recurso que conduz uma expressividade fundamentada na o quê? Vamos lá, vamos ler. Captura de elementos da vida rural, de feições peculiares, ou caracterização de um quintal de sítio, espaço de descobertas, confusão intencional da marcação do tempo centrado na infância, a apropriação de diferentes pontos de vista incorporados afetivamente ou fragmentação do conflito gerador, destendido como apoio à emotividade. Não está fácil isso aí. Não é uma das mais fáceis, não. Não é das... Pelo menos não... Vamos lá, ó. Elementos, captura... Então, vamos lá, vamos ler de novo. Ó. Ao apresentar uma cena em que o menino atira milho às galinhas e observa com atenção uma delas, o narrador explora... Vou narrar aqui, o narrador explora um recurso que conduz uma expressividade fundamentada na... Então, qual é a maior expressão que ele usa? Oh, meu Deus, eu tenho que marcar aqui agora sim. Qual que é a maior expressividade que ele usa? Pera aí, alguém tentou responder algo. Vamos ver. A Luma acha que é dedidado. Tá certo, dona Luma? Vamos ver. Olha, ó. Então, a expressividade era a captura dos elementos da vida rural? Será que ele se atém a falar sobre como funciona a vida no sítio? Não. Caracterização de um quintal de sítio, espaço descoberto. Então, a maior expressividade é da questão do sítio. É do quintal, do espaço? Não. Confusão intencional de marcação de tempo, ou seja, nós não sabemos como é que é a marcação de tempo, se está, por exemplo, tempo cronológico, espaço também não. Agora, apropriação de diferentes pontos de vista, incorporados afetivamente, ou seja, ele não sabe o que ela está sentindo. E ela, ela não está mais vendo aquela luz, ela não está mais conseguindo perceber aquela sombra, ela não consegue mais. Então, é exatamente o dono, o menino, que vai lá e fala, gente, mas o olho dela está pretinho, o olho dela está tão bom, ela não sei se ela tomou uma pedrada ou não, mas aparentemente está tudo certo, por que ela não consegue enxergar? E ela, nossa, eu não consigo mais enxergar as minhas coisas do jeito que eu enxergava antigamente. Ou seja, é uma questão de pontos de vista diferentes dentro do texto. Primeiro a visão do menino e depois da visão da galinha. E aí, fragmentação do conflito distendido como apoio à emotividade? Não, isso aqui é exagero. Aí, ó, resposta alternativa B. Maravilha.
tava fácil essa não, hein? Caiu no Enem. Nem sempre no Enem só tem questão fácil, tá bom? A grande maioria são, mas algumas são um pouquinho mais complicadinhas. Muito bem, pronto. Deixa eu parar a gravação, gente, senão fica muito longo o texto. Vocês podem abrir para dúvida agora.